que é aqui inimigo do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. E o anime que retorna aqui pro canal é Dororo. Sem falar, pessoal, que eu tenho que pedir aqui primeiramente pra vocês aí que gostam desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e também, se puder, dá aquele like pra estar ajudando. O YouTube ele quer que você dê like e também assista o vídeo até o final pra estar ajudando a gente aqui, porque caso não aconteça isso, ele meio que abandona o canal. Enfim, vamos falar do que interessa, vamos falar do Dororo, que está recebendo mais um episódio depois de uma pausinha de uma semana. E vamos falar como fluiu, como é que a coisa rolou e se teve uma melhoria de animação em si. Tiveram uma semana aí de pausa, né? Então deixa de enrolar e vamos falar do que interessa. O que acontece é que a gente vê aí que a Dororo e o Hyakumaru tá viajando cada vez mais e procurando demônios. Uma coisa que fica bem explícita logo no início é que o Hyakumaru, depois que viu sua mãe ali se matar, e depois que viu as coisas ficarem realmente complicadas pro lado dele, ele simplesmente ficou extremamente pistola e tá caçando todos os demônios da face da terra. Ele quer matar tudo. Onde mesmo a gente vê que a própria Dororo, ela fica realmente arratada com isso, porque não vê ele parar, não vê ele descansar por nada. E aí é que chegamos no ponto dela chegar e até mesmo mentir para eles. Fala que no caso queria ir numa terma, no caso nessa termal teria um demônio, ela fala isso para ele, mas esse demônio seria mentira. Isso já estava na cara, onde a gente mesmo vê que ele se empolga e por conta disso vai para a termal com ela. E no meio do caminho nós somos apresentados a outro vilão, a outro demônio. Mas dessa vez esse demônio é apoiado por humanos, onde a gente mesmo vê uma garota, uma mulher, levando o homem arrastado, onde esse homem estava desesperado, dizendo que no caso ela não era a esposa dele. E aí ela bota ele numa pedra e nesse altar que tem um Buda gigantesco sem rosto, esse Buda acaba cortando o rosto do personagem ali. E no que corta esse rosto, o rosto dele é transferido para aquele Buda. Mas mesmo que ele fosse transferido para ali, no caso, logo em seguida se desfazia e não ficava correto no Buda em si. Onde até mesmo a própria mulher fala que não serve, aquele rosto não é o certo. E aí a gente vê que o rosto dela meio que modifica, dá uma mudada. E no fim das contas, o que acontece é que a gente tem algumas informações importantes. Informação essa que é sobre a mãe do Hyakumaru. Ela não morreu, ela tentou se matar, mas não conseguiu. Conseguiram salvar ela e no que conseguiu se salvar ela, ela está na sua caminha e está relaxando. Então isso é a primeira boa notícia que a gente tem nesse anime, porque geralmente quem morre, morre mesmo, não fica tapeando não. Mas dessa vez a mãe do Hyakumaru ainda está viva. Outra coisa interessante também é que as bênçãos voltam lá para o terreno ali, para o reino do Daigo. E as coisas começam a ficar melhor, só porque o protagonista saiu de lá. Outra coisa também é que seu irmão está realmente sem saber o que fazer. Ele levou um corta-cara do Hyakumaru e ainda mais fica ali pensando sobre as coisas que o pai falou para ele. E eu acho que ele ainda está em conflito, não sabe nem mesmo se deve realmente ferrar o irmão. Ou ele pode até mesmo estar com raiva ali, né? Não ficou muito claro aquela cena que a gente viu. No fim das contas, voltamos aí para a história que eles estão vivendo, o que está acontecendo com eles. No caso, a Dororo e o Hyakumaru chegam no local, eles veem ali a cachoeira e acham até uma casa. E nessa casa eles aproveitam para se acomodar. O Hyakumaru fica relaxando ali e no meio do caminho o que acontece é que a Dororo acaba encontrando aí a mulher que tinha levado o cara e matado o cara, entregado para aquela estátua, que parece ter vida. Onde a gente mesmo vê que a cara dela simplesmente é a cara da mãe da Dororo. E ela fica desesperada e até mesmo chama ela de mãe. Onde ela acaba dizendo que não é a mãe dela. E aí a gente vê uma coisa muito, mas muito interessante. A casa lá era a casa da Okaka. Também a personagem tem uma conversa com eles e explica todo o passado e explica até mesmo o que é aquela estátua. Que seria a estátua feita por um escultor muito famoso que sempre fazia belas artes e estátuas do Buda em si. Só que com o começo das guerras as coisas foram mudando, porque o rosto dos Buda que ele fazia, no caso, era um rosto muito feliz e muito contente, mas com tempos de guerra se precisava ter uma inspiração mais heróica e motivacional. Só que aquele homem não conseguia fazer outro rosto.
Pelo que deu para entender, esse homem ele era cego, então ele não tinha como saber como fazer um rosto muito bonito. Isso é uma teoria minha, por quê? Porque eu não fiquei muito por dentro se ele era cego ou não. Tendo em vista que no final a gente vê que na verdade ele é cego, só que não é cego, eu fiquei me buiando realmente nisso. Enfim, deixando isso de lado, o que acontece é que ele não conseguia fazer o rosto perfeito, criar a perfeição, fazer um rosto que demonstrasse realmente o que as pessoas queriam naquele Buda. E aí o que acontece é que ele para de fazer Budas e começa a construir um Buda gigantesco naquela cachoeira, tendo em vista que a pedra era perfeita para fazer um daquela magnitude e daquele tamanho. Só que as coisas complicam porque um demônio entra dentro daquele Buda, e no que acontece isso, o Buda pega e acaba ressuscitando, no caso, o seu criador. O Alkaka é ressuscitado e ele começa a caçar justamente pessoas para poder dar o rosto para o Buda. E aí é que a gente vê que depois de todas essas histórias, depois de toda essa informação, a gente vê que no caso a mulher dá de alimentar para os personagens principais, e aí logo o Hyakumaru fica com bastante sono. A Dororo pede para chamar ela de mamãe, de mãe, porque simpatizou bastante e não gostaria de ver ela com o rosto da mãe dela, que parece uma irmã gêmea, e não poder chamá-la de mãe. Ela realmente sente saudade disso, é uma criança, né? Então para ela isso é muito bom, ela deixa muito feliz. E aí ela logo se abraça com aquela mulher, e no que ela se abraça, ela começa a chamar ela de mamãe e fica até mesmo calminha, onde ela começa a ter sono. E aí é que é revelado que na verdade aquela mulher se tratava de Okaka, que era no caso o escultor ressuscitado pelo demônio, onde a gente mesmo vê que ele fala que drogou os dois personagens principais. E aí que a coisa fica tensa, porque ela leva o Hyakumaru para sacrificar, já que ela é um homem, e também pode colocar ali, e aí ferrar ele, retirando o seu rosto e dando para o Buda, tentando encaixar perfeitamente, e a Dororo fica livre, ela não prende a Dororo. Eu achava que seria um furo de roteiro, mas já é explicado isso, quando a Dororo vai fraquejando, ainda mais sem força, procurar o Hyakumaru e ir lá para o Buda, ela chega lá e começa a ver que a mulher está levando o Hyakumaru, e ela até mesmo fala que não tinha prendido a Dororo porque queria que ela ficasse livre, até porque ela é mulher e também é uma criança, não tem como casar muito o rosto. No fim das contas a gente vê que começa a batalha ali para tentar se salvar. Uma das coisas interessantes é que como o Hyakumaru nunca viu sua mãe, isso era uma vantagem muito boa sobre o inimigo, mas mesmo assim o inimigo ainda conseguiria ter vantagem sobre ele. Porém, ainda tem outra barreira que o Hyakumaru consegue vencer, que é justamente olhar a alma, e ele consegue distinguir as pessoas pela sua alma. E isso aí o monstro, o inimigo, não consegue copiar. No fim das contas, o que acontece é que é uma batalha bem tensa. O Hyakumaru tenta logo dar um golpe fatal ali no inimigo, chegando e destruindo logo o seu rosto, mas não consegue chegar lá em cima, tendo em vista que o inimigo se move e até mesmo dá um sopro e quase ferra ele. Ele cai lá embaixo da cachoeira, vê todos os corpos mortos ali, como se tivesse os espíritos emanando. Ele chega a voltar e vê que a situação está bem complicada, onde até mesmo a Dororo tenta impedi-la, impedir aquela mulher, mas não dá em nada. No fim das contas, o que acontece é que ela usa a voz da mãe do Hyakumaru para poder tentar impedi-lo, mas mesmo assim não teria efeito por ele saber que aquela alma ali é estranha, não é uma alma da sua família. E aí o que acontece é que no meio de toda a situação, o Hyakumaru chega a destruir uma das partes do bicho do Buda ali, onde dá desespero naquela mulher, no Okaka, e aí quando ele fica desesperado naquele momento, o que acontece é que o Hyakumaru se aproveita para ferrar a estátua, dando uma espadada na sua cara e ainda mais fazendo com que ela mesma ataque o seu rosto. E como ela já tinha fatiado aí partes do inimigo, né, do seu parceiro, que era o Okaka, ela morrendo não teria como manter a vida do seu parceiro ali. E a gente vê que era um link, né? No caso, tanto a Okaka como a estátua estavam linkados espiritualmente. Se a estátua morresse, ele morreria também. Onde a gente mesmo vê que ele vai definhando, ele vai perdendo sua força vital e vai sumindo. Ele não simplesmente morre normalmente por causa do corte. Ele some, a sua força vital é tirada. A gente vê que ela pede para
para que a Dororo chegue perto e ele possa sentir, no caso, o rosto dela, pede para que ela sorria e aí ela toca no seu rosto e começa a sentir como é o sorriso dela. Foi isso que me deu dúvida se ele consegue observar as coisas ou não. No fim das contas, o que acontece é que a gente acaba vendo que ela vai morrendo aos poucos, desintegra e aí vemos uma parte interessante sobre a Dororo, que é a Dororo tendo um aspecto mais feminino e agindo como tal. O que acontece é que logo depois de resolvido isso, que era um demônio qualquer, não era um demônio que realmente era um dos demônios que pegou ali uma parte do corpo do Hyakkimaru, a gente vê que eles começam a andar e aí a Dororo pede desculpas ao Hyakkimaru porque estava mentindo, né? No caso, o Termal não teria demônio nenhum. E mesmo assim o Hyakkimaru aceita ir com ela, vai com ela normalmente. Ele tinha se ligado que na verdade ele queria que ele relaxasse. E aí, chegando lá, é bem engraçado, porque ela fica com vergonha, ela vai ter que tirar a roupa, e por mais que ele fosse cego, ela se sentia desconfortável, e começa a agir como uma garota envergonhada mesmo. Onde a gente vê que eles estão ali tomando banho, e aí aparece alguém estranho por ali, mas na verdade quem tá ali é o velhinho. Eu ri pra caramba nessa cena, ele fica tirando bastante onda com ela. E aí, o mais tchan de tudo isso é que quando chega dois pirraininhas ali, os moleque e um cara para poder tomar banho junto também, é que eles notam uma coisa muito estranha na Dororo. A Dororo nunca tinha tirado camisa até então, somente nesse momento para tomar o banho ali e ficar junto com o Hyakkimaru relaxando. E nesse momento, tanto o pessoal como o Hyakkimaru consegue observar as costas da Dororo e ver que existe um desenho, e um desenho complicado até mesmo de entender, é cheio de detalhezinho. E o pessoal começa a dizer que é um mapa. Se é um mapa ou não, eu não sei, mas eu fiquei bastante curioso para saber o que significaria aquilo e qual relevância isso vai ter na história. E chegando no final, eu fico só pensando sobre o seguinte, cara. Eles tiveram uma semana de pausa aí para poder, no caso, ter mais um descanso, mas na verdade não foi só isso não, só foi para poder fazer mesmo uma nova abertura, porque eles estão trabalhando direto praticamente, tendo em vista que não aumentou a qualidade gráfica e nem também a qualidade de animação e fluidez nas lutas, tendo em vista que eles só pararam essa semana para fazer a abertura mesmo, não foi nem tanto para ajudar os animadores a descansar, né, e ter uma animação mais organizada, né, dando ajuda nas datas de lançamentos aí para os produtores e desenhistas. No fim das contas, se manteve tudo realmente igual, não mudou muita coisa, apesar de ter aí uma quedazinha na animação, mas ainda estou gostando muito e quero que ele continue tendo boa direção e não avacalhe as coisas e perca o foco. E é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, dá um like aí, comenta, não deixa de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia, beleza? Valeu, galera. Fui!